Senhoras e senhores, eu não aguento mais, o Vasco perde de novo, o Vasco perde pro Mirassol, o Vasco tem de ouvir a torcida do Mirassol gritando arerê, o Vasco vai jogar na Série B. A torcida do Mirassol. O que fizeram com esse time, tá ligado? Gente, olha só, o time do Diniz vai a campo com esses 11 aqui, eu juro que eu tô ficando maluco das ideias já. Hoje, a gente tendo muita novidade, porque nesse time aqui tinha muita gente suspensa. O Paulo Henrique não tava, e principalmente não tava também o Léo Jardim. Léo Jardim que vinha jogando há 144 jogos seguidos, então fazia muito tempo que a gente não viu o jogo sem o Léo, e ele fez falta. Enfim, esse era o Vasco pra hoje, Verratti mais uma vez titular, João Vitor mais uma vez titular. O Verratti vai fazer um gol, o João Vitor até que fez uma partida minimamente ok ali, principalmente no primeiro tempo. Eu tava achando que ele tava vindo bem, mas é curioso como que o Diniz não abre mão dele. Assim, não tinha como a gente saber se ele ia jogar bem ou mal, mas é curioso como existe uma pressão muito forte no Diniz em cima de alguns nomes e ele não lida, assim, ele não tá nem aí com a pressão, ele lida com ela de forma muito tranquila, tá ligado? E não é a primeira vez, o Diniz, ele tem a fama de ser teimoso, enfim, mas de todas essas mudanças, a principal era justamente o Fuzato no lugar do Léo Jardim, goleiro, como eu falei, o Léo, cara, quase 150 jogos consecutivamente jogando, sem estar machucado, sem estar suspenso, é um jogador que vale cada real do salário dele, que agora é um bom salário, mas quando tava sendo negociado se ele ia sair, se ele ia ficar, tinha gente que falava, pô, se quer ir, vai, tá ligado? Você tá cobrando muito caro que vai embora. E eu sempre defendi uma parada de, cara, a não ser que ele esteja cobrando uma maluquice, tem que renovar. Porque assim, você tem um cara que sempre tá disponível e que sempre ou quase sempre joga bem, pô, você tem que manter esse maluco. Enfim. Hoje, por causa daquele cartão completamente polêmico que eu sigo achando errado, a expulsão, ele não tá em campo e aí a partida vai começar e começa como? Começa com o Vasco tendo essa enorme chance com o Hugo, que, cara, poderia ter chutado nesse canto de cá, poderia ter tocado pro Verratti. Ele errou, ele chuta no canto do goleiro, a gente tem aqui o vídeo, é lamentável. Erro de saída de bola do Mirassol, o Hugo recupera bem, ele poderia ter chutado, ele poderia... Cara, o que acontece aqui? Pra ser bem justo, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. Se ele chuta e faz gol, todo mundo ia falar, pô, que bom que ele chutou. Se ele dá o passe e o Verratti pega essa bola aqui e perde, a gente ia falar, pô, mas por que não chutou? O foda é que ele vai lá e ele chuta no canto menos provável de gol e ele chuta todo mascado. E aí, cara, o Hugo, ele tá fazendo hora extra no time do Vasco, tá ligado? E o Diniz segue com ele, nunca que tira, titularidade, aquela coisa toda. E aqui começa a aparecer um problema do Vasco, que é a falta de qualidade pra definir as jogadas. E aí eu tiro o nome do Diniz da frente, porque o Diniz não é culpado do Hugo Moura chegar lá e fazer isso aqui. Talvez ele seja culpado do Hugo Moura estar em campo. Mas enfim, o Hugo recupera bem a bola, e aí esse é um dos problemas do Vasco. O Vasco ataca muito mal, o Vasco tem um grande número, quase sempre, é muita posse de bola, é muito chute e gol. Gol não tem gol. E aí é isso mais uma vez. O Mirassol, quando erra, o Vasco perdoa. Tá ligado? O Mirassol errou feio aqui, uma saída de bola, um passe completamente errado, era pro Vasco ter aberto o placar, mas não abriu. O Vasco perdoa, o Mirassol não. Aliás, quase ninguém perdoa, só o Vasco. Enfim, chance desperdiçada, o Hugo deu mole, chutou todo troncho. Depois, a gente tem o Ryan chutando bem agora, mas a boa defesa do goleiro Walter. Olha só, ele vai chutar aqui, o Walter vai lá e defende, o Walter que é aquele lá conhecido de Corinthians e tal, foi reserva do Cássio durante muito tempo, e aí na sequência, mais uma defesa do goleiro deles. Então assim, aqui um chute do Coutinho. Aí, é um misto de ora o Vasco tá sendo incompetente, ora o Vasco tá contando com azar. Que é impressionante, parece piada, mas é assim, contra nós, o goleiro dos caras faz uma ponte maravilhosa. Aqui, o Coutinho que hoje não fez um jogo bom, tá? Eu acho que tem uma diferença que separa o Coutinho do Léo Jardim. Hoje não foi um bom jogo do Couto, mas direto ele joga bem. Só que a questão do Coutinho quase sempre estar desfalcando o time é uma parada. Eu acho que a gente, quando não tem o Coutinho, normalmente é pior. Então, assim, no geral, é melhor quando ele joga. Apesar de hoje eu não ter gostado da partida dele. Só que ele tem esse problema de quase sempre estar indisponível. Então, um cara que machuca bastante é um cara que direto não tá lá pra poder ser usado, tá ligado? O Léo Jardim não. O Léo Jardim, muito pelo contrário, é mais importante que o Coutinho, sempre está lá e mesmo assim ainda teve ali aquela indecisão de renova, não renova, aquela coisa toda. Tinha gente até falando, não, que se o Léo Jardim quiser ir embora que vá, que a gente fica confusato. Eu acho que a gente é mais dependente do
Léo Jardim do que vocês imaginam. Mas enfim, parando de falar dos nossos goleiros e falando dos deles agora, é aqui uma baita de uma defesa, então quando a gente chuta bem, quando a gente finaliza legal, o goleiro dos caras faz um baita do milagre, defende, e aí na sequência termina o primeiro tempo. Cara, o Vasco fez um bom primeiro tempo. Então assim, faltou, que é o problema, não é hoje, é o problema de quase sempre, faltou a capacidade para fazer gol, porque o Vasco cria muito posse de bola, 56, então o Vasco ele tem mais posse de bola contra 44 do Mirassol, e finalizações no gol são 6-5, então o Vasco também finaliza mais, só que tem um detalhe, finalizações no gol mesmo, o Vasco tem das 6, 3 chegaram no gol, quando no gol do Fusato, já ia falar do Léo Jardim, mas do Fusato, quando no nosso gol só chegou uma, então assim, o Vasco ficou mais com a bola, o Vasco finalizou mais no gol, mas gol que é bom nada, tá 0-0, e aí a gente vai pro segundo tempo, e o que a gente tem no segundo tempo? Gol dos caras. Ai, meu Deus do céu, olha só, gente, a bola vem aqui, o cara domina sozinho, chuta, o Fusato falha, e aí o gol deles é marcado, 1-0, e aí assim, cara, é importante eu falar e é óbvio que o Mirassol, hoje, nesse ano, ele não é qualquer coisa, tá ligado? Assim, você perder pro Mirassol, principalmente na casa deles, a gente não vai ser o primeiro, a gente não foi o primeiro e provavelmente também não seremos os últimos. É um time que vem jogando bem, o Mirassol tá agora em 5º colocado do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. Mas enfim, o Mirassol tá em 5º colocado, então é um time enjoado, mas o Fusato errou muito, frango. E é curioso como que ele, o goleiro reserva, o Fusato, ele tava bem no primeiro tempo, não exatamente defendendo, mas ele aparenta ser um pouco melhor com os pés do que o Léo Jardim. O Léo Jardim, ele é meio fraco com os pés, e o Fusato não, a bola tava toda hora sendo recuada para ele chutava bem, ele tava sabendo se virar, mas goleiro principalmente tem que defender. E aí quando chutaram no gol, a bola quicou ali um pouco em cima dele, existe um quê de dificuldade nesse chute, tipo assim, não é o maior frango da história, mas é um frango, é uma falha, 1-0 pros caras. Aí depois, para piorar tudo ainda mais, 2-0 pros caras. Chico da Costa, nossa Deus do céu, olha o passe do Maurício Lemos. E aqui a gente volta lá para aquela conversa do começo do vídeo. Quando o Mirassol errou, entregou o gol praticamente aberto pro Vasco, o Vasco perdoou. O Vasco quando erra, olha aqui o passe do Maurício, bola interceptada, o João Vitor não consegue pegar, eles vêm e aqui fica fácil de fazer, a bola bate, rebate, vai lá pro outro lado, Gabriel, esse Flamengo ajeita e o Chico da Silva faz o gol e sai aqui comemorando. O Vasco quando erra, toma gol. O Vasco quando pega erro, não faz. E é isso aí, cara. É isso aí, mais uma vez, o Vasco assim, ele jogou como nunca e perdeu como sempre, tá ligado? Na verdade ele nem jogou como nunca, porque isso é quando você tá fazendo um jogo diferente. Nem foi diferente, o Vasco de novo criou, gerou jogo e tal, e gol que é bom nada. E aí é foda que eu não sei até que ponto a gente pode criticar o Diniz, porque como eu tô mostrando aqui, pô, o time cria, aí chuta pra fora. Aí quando chuta no rumo do gol, o goleiro pega. Enfim, o Chico da Silva, Chico da Costa, ele faz o segundo gol, 2-0, 13 minutos do segundo tempo, e é nesse momento que a gente ouve a torcida do Mirassol, via transmissão da TV, gritando arerê, o Vasco vai jogar na Série B. Assim, não é só o Pedrinho, mas é também ele. Mas além dele, todo mundo que veio antes do Pedrinho, vocês colocaram a gente na condição de ouvir o Mirassol zoando. Pô, naquele ano de 23, quando o Santos fez lá, é feio e tal, paia, bagulho mó nada a ver, mas era o Santos, tá ligado? Que até então nunca tinha caído. Graças a Deus caiu, depois pagou com a língua. Mas assim, pô, você fica ouvindo provocação do Mirassol. E eu falei que é isso, cara. O Vasco, ele caminha pra ser cada dia mais esse time. E aí, assim, pô, gostaria de ver o Vasco disputando o título de Brasileirão? Gostaria, mas hoje não é realidade. Agora, o Mirassol, talvez, ele seja o que a gente queria que o Vasco fosse. O Mirassol não vai ganhar o Brasileirão. O Mirassol provavelmente não vai sequer disputar o título, tá ligado? Mas, cara, é um time decente que pelo menos está ali na parte de cima, que dentro de casa é muito enjoado de se jogar. É um time que não passa vergonha com quase ninguém. O Vasco passa. Tá ligado? O Mirassol, ele não é um time rico, não tem investimento, não tem grandes nomes, tá ligado? O que você mais encontra aqui é o ex-Corinthians, é o ex-Flamengo, o Gabriel aqui, é o ex-isso, é o ex-aquilo. Não é um time badalado, mas é um time que tá entrosado, que tá jogando bem, que todo mundo tem um mínimo ali de decência. E, cara, o Vasco, a gente sabe que até que seja vendido novamente, não vai brigar por nada relevante. A verdade provavelmente é essa. Se a gente brigar, é uma Copa do Brasil, é um bagulho aqui e ali que provavelmente vai ser no ano nada a ver, num ano meio aleatório,
igual ano passado. Cara, a própria dirigência do Vasco afirma, isso em coletiva na última do Pedrinho, que eles mesmos não esperavam chegar na semi ano passado. Então, assim, se a gente disputar alguma coisa, vai ser um acaso. Não vai ser, tipo assim, de fato, resultado de trabalho, tá ligado? Vai ser meio que na base da cagada. Então, assim, beleza. Essa é a realidade. Agora, também não precisava ser. Tudo bem a gente não brigar pelo título. Mas também não precisava, ano após ano, brigar contra o rebaixamento. E aqui eu já começo. O Vasco vai provavelmente de novo brigar contra o rebaixamento. É claro que hoje, se eu não me engano, foi a 16ª rodada. O Vasco jogou 16 jogos. A gente tá próximo à metade do campeonato, só que aquilo é metade. A gente tá perto da metade, nem ela chegou, então ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, olhando agora, a gente tá aí no começo de agosto, sim, o Vasco aparentemente vai de novo brigar contra o rebaixamento. E esse processo de apequenamento do Vasco passa por aquilo que eu já falei aqui no canal, que é igual ao ano passado. O ano passado foi um ano bom. A gente ganhou alguma coisa? Não, a gente não brigou muito contra a zona. A gente terminou em 10º. É isso, o time infelizmente virou isso e, cara, provavelmente para voltar a ter o tamanho que teve um dia de brigar pro Libertadores, pro Brasileirão, voltar a ganhar a Copa do Brasil, aí provavelmente vai ser só quando for vendido. Agora, o Mirassol talvez nos mostre que, tá, uma coisa é você não brigar pela parada, mas também não precisa ser humilhado, né? Talvez a gente podia estar fazendo a campanha que eles estão fazendo. Por algum motivo, alguém tá faltando com competência aí. Enfim, 2-0, Arerê vai jogar na Série B, os caramba. E aí, gol do Vasco, gol do Pumita. Gol do Pumita, num cruzamento do Piton, a bola passa toda a área de cabeça no overhead ao Pumita, faz aqui o gol. O Pumita Rodrigues, o Pumita que tá jogando porque o Paulo Henrique não tá. E aqui a gente tem o Lucas Piton sendo aquele cara que foi muito em 2023, o cara dos cruzamentos perfeitos e tal. O Pumita, cara, o foda do Puma é isso, ele é 8 ou 80, no mesmo jogo ele vai fazer um golaço e depois ele vai fazer uma cagada que só ele faz, tá ligado? É um jogador que é reserva lá da seleção uruguaia, que, tá, tudo bem, é reserva, mas é um cara que vira e mexe, tá na seleção uruguaia, e ele é essa maluquice mesmo, ele vai fazer aqui um golaço, ele vai pegar um chute, cara, a gente já viu alguns golaços do Pumita, só que aí a gente já viu também algumas vezes no mesmo jogo ele fazer cagada. Aqui ele faz o gol, o Piton vai bem, o Piton que não vive um bom ano, o Piton eu acho que principalmente em 23, cara, teve um momento ali que a gente discutia até seleção brasileira, tá ligado, sobre o Piton. E, pô, essa não é mais a realidade, ele não vive um ano legal, mas hoje, principalmente no segundo tempo, ele acertou uns cruzamentos ali que fizeram gols, tipo esse aqui acontecer. Vasco 2-1, ou melhor, 1-2, o Mirassol que tinha 2, o Vasco tentava ali fazer a gente reacreditar no jogo, e, cara, depois, não é que eles foram lá e conseguiram empatar mesmo, o Verratti volta a marcar de novo, olha só, um cruzamento dentro da área, de novo, aqui no Pumita, ajeitando, o Verratti vai de pé e faz aqui o gol e sai comemorando, primeiramente o Lucas Piton bem de novo no cruzamento, o Pumita segundamente de novo participando, e aí o Verratti tentando calar a crise que acontece com ele, que eu acho que cada vez mais é real. O Verratti, de novo, não fez um bom jogo. Assim, futebol não é tão simples a ponto de, fez gol, então tá bem. Não tá bem. O Verratti, eu acho que ele tem gerado muito pouco pro Vasco. Eu falo bastante sobre o Vasco criar muita oportunidade, só que, cara, o Verratti tem ficado sumido. Então ele faz aqui o gol, porque é isso, cara. O Verratti, ele nunca vai ser um jogador 100% horroroso, tá ligado? Ele no ano ruim, ele chega agora, se eu não me engano, a 21 gols na temporada. Isso é ele na fase ruim. O Verratti é isso aí, tá ligado? Só que, mais uma vez, cara, já passou da hora da gente ter pelo menos uma opção no banco. E aí, pra não falar que a diretoria não tá fazendo nada, a gente tem uma contratação, a gente tem um boato. Um boato de contratação, o tal do André Gomes, pra quem não viu, é um gringo que o Vasco supostamente estaria sondando ali e tal, um cara que viria por empréstimo, joga lá no futebol francês, no Rennes, e que poderia chegar no Vasco por empréstimo e depois possivelmente ser comprado traz. Assim, mas como é que joga esse cara mais ou menos? Cara, também não sei. Olha a minha cara de quem vê jogo do Rennes. Vamos falar a verdade, que ninguém aqui vê jogo do Rennes. Mas olhando ali melhores momentos, e obviamente melhores momentos ilude muito, mas pelo menos o cara sabe conduzir a bola correndo. O Verratti não sabe fazer isso. Então, traz. Sabe, tem que ter alguém. Tem que ter alguém, porque também é aquilo. Pô, o Diniz não tira o Verratti nunca. Show de bola, mas vai tirar pra pôr quem?
Assim, o DVD, talvez, o Verratti tá tão mal que eu até tentaria, mas também não tem um puta nome ali no banco, tá ligado? Então, sim, eu acho que em partes é válida a crítica ao Diniz, mas em partes também, assim, não é como se tivesse, nossa, o Ronaldo Fenômeno tá no banco, por que o Diniz não tá usando ele? Não é, tá ligado? Então, que venha mais jogador, o Verratti fez gol, mas segue mal. É complicado, mas a verdade é essa. Enfim, o Vasco empata. Tá tudo muito legal, tudo muito bacana. Normalmente, a gente cede o empate, mas aqui empatou. Autoestima, aquela coisa toda. O Vasco que parecia que ia perder o jogo talvez até de goleada, ele consegue reverter um placar de 2 gols de diferença, ele empata e agora sim a gente vai meter uma virada. E aí a partir dessa virada vai ser uma chave de virada. Não vamos não. Não vamos não, porque depois é gol dos caras. Gol dos caras, aqui ó. Repare, o Pumita. Olha só, tem um cara aqui passando, o Pumita tá aqui olhando a bola e talvez esses jogadores aqui, e aí a gente vai ter o cruzamento, ó como que o cara tá sozinho, e aí absolutamente sozinho ele vai lá e faz o gol e sai aqui comemorando. O Vasco perde pro Mirassol 3-2. Gente, assim, eu vou ficando por aqui, eu vou terminar esse vídeo por aqui antes que eu cometa suicídio em vídeo. O Diniz, eu acho que a gente segue passando pelo menos um pouco de pano pra ele, porque, cara, tem muita gente dentro de campo errando. Você vê que o time cria, que o time faz uma coisa ou outra, mas erra. Outro cara, Lloyd Augusto. Eu vi muita gente falando, pô, Josão, mas eu achei que o Lloyd entrou bem no último jogo, tá ligado? Contra o CSA. Porque eu acho que ele foi o que mais gerou jogo e tal. E, cara, pra ser bem sincero, quem falou isso em parte está certo, e normalmente eu sou essa pessoa, a pessoa do não, tá tudo uma merda, mas veja bem, pelo menos o cara entrou bem aqui ali, normalmente eu sou esse cara, mas pô, de verdade, o Vasco tá me gastando muito, velho, eu tô tipo assim, pô, eu não quero um cara que até que jogou bem, eu quero resultado, porque senão, porra, é isso, até que jogou bem, não, se você for ver o Lloyd até que jogou bem, aí hoje ele entra, ele tenta o drible, ele não consegue, ele atropela o cara, eu não duvido que o Lloyd, hora ou outra, ele vai fazer uma pra Deus ver, tá ligado, ele tem ali um futebol, dá pra ver, mas no geral... Nossa, sabe, eu tô querendo ver coisa pra ontem, porque, gente, enfim, a gente vai pra mais um ano extremamente sofrido. Você culpa principalmente quem? Pedrinho? Quem montou esse time? Diniz? Verratti? O seu pai que fez você torcer pro Vasco? Comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mais uma derrota e nós estamos juntos, pelo amor de Deus, tá ligado?